Lindo! Bom, é um grande prazer para mim estar aqui com vocês, poder vê-los, né? Vendo o rosto da maioria aqui, fazia já alguns dias que eu não via, né? A oportunidade de falar com vocês também, a oportunidade de usar essa mídia aqui, né? Do Zoom, para mim é novo, então está sendo um desafio muito novo para mim aqui. E agora a gente vendo, né? Parece que não é tão complicado quanto eu imaginava, né? Bom, irmãos, vocês já estão andando há um tempo, já são 4 estudos, né, que vocês tiveram, e eu não acompanhei, então não sei muito bem tudo que foi tratado, como os irmãos viram. Teve uma irmã que me colocou um pouco a par do que vocês já estavam vendo, colocou as diretrizes que vocês viram até esse presente momento, e eu pretendo, orei muito essa semana para que pudesse compartilhar com vocês um pouco mais e ajudá-los nessa jornada que vocês têm proposto aí como servos de Deus, principalmente nessa questão de santidade, de vida santa, né? Então eu orei bastante para esse momento, para ajudá-los aí a crescer um pouco mais ainda nesse assunto aí. E aí eu quero começar com uma pergunta. Depois, mais esse período, estudos que vocês tiveram, quem aqui considera uma pessoa santa? Levanta a mão aí, se alguém. Quem considera aí uma pessoa santa? Bom, um pouquinho mais ainda. Quantos de vocês se sentem mais santos nessa manhã? Perguntas assim, parecem desafiadoras, né? Perguntas difíceis. Fala da nossa vida, da nossa intimidade com Deus. E é interessante, porque quem considera santo? Na verdade, todos aqui, se somos crentes, todos nós somos santos, né? Os irmãos devem ter visto isso já, que quando da nossa conversão, nós somos exatamente isso, declarados santos agora, né? Somos declarados santos. Temos uma vida ainda a ser trabalhada e tudo, mas somos declarados santos a partir da nossa justificação, da nossa regeneração, né? Então, nós somos declarados santos. Então, poderia falar aqui em São Rafael, né? Santa Amanda, né? Enfim, nós somos santos agora. Nós somos declarados santos, como somos declarados justos também, justificados pela obra de Cristo Jesus. Deus nos vê agora através da obra de Jesus. Então, santos. Agora tem a nossa vida, que aí vai ser esse processo. E aí a segunda pergunta: quantos se sentem mais santos nessa manhã? E aí vai exatamente esse processo da nossa vida, dia a dia, da mortificação do nosso corpo, né? da nossa vida, das nossas atitudes. Quando a gente fala sobre santidade, vida santa, e aí se você quer até um tema, né? O que eu quero falar nessa manhã é dentro do que vocês certamente já viram, e acrescentando um pouco mais hoje, falar sobre esse nosso chamado para termos uma vida santa. E quando falamos em ter uma vida santa, a gente pensa talvez em um monge que está ali com mãos dadas, ali o dia todo em oração. Ou a gente pensa até naqueles eremitas do passado que saíam para cavernas e desapegavam de tudo, vivendo lá. Não é? A gente pensa muito nesses aspectos ali, alguém numa postura até triste, não é? Naquele momento ali, até se ele sorriu, parece que nem santo ele é mais. A gente sempre pensa em aspectos assim, destoando, diferenciando da gente. E por gente até pensa, ele é mais santo, ele é menos santo. Os fariseus vestiam até uma roupa, colocavam uma borda com sinetes, né, para dizer, este é santo, o outro não é santo. Mas é interessante, eu tive a oportunidade de visitar há poucos dias, já faz alguns dias aí até bastante, visitar o trabalho de uma pessoa aqui da igreja. E eu estive ali, ela pôde me apresentar o seu trabalho, o seu local de trabalho, os seus amigos, companheiros de trabalho. E eu saí maravilhada, porque a fala que eu ouvia de todos os que trabalham com essa pessoa, que convive com ela, eram as palavras mais positivas, mais assim, fantásticas com relação à pessoa, o seu trabalho, os seus afazeres. Então, palavras assim muito positivas com relação a todos os aspectos, tanto profissionalismo, caráter, a forma como desenvolve o trabalho, como trata as pessoas. E aí, no final, ouvindo uma história que certa feita teve um problema com o seu carro e levando para consertar, e ali foi oferecido um trabalho que se fosse feita uma gambiarra ali naquele momento.
E é interessante porque uma pessoa que estava acompanhando não era crente, mas antes dela dizer, disse assim, não, 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 não. Para ela, não. Para ela não vai funcionar, ela não vai aceitar. Quer dizer, por convivência, conviver com a pessoa, pelos seus atos, as suas atitudes, a forma como conduz o seu trabalho, então o trabalho, a sua forma de falar e caráter, antes a pessoa já disse, não, não, ela não. Para outro, talvez, mas para ela não. Um não crente dizendo ali por conviver, trabalhar com ela. E é, inclusive, um subalterno, um liderado dela. Então, isso é vida santa. Isso é vida santa, não é? Não é você estar o tempo todo ali, talvez, como um Buda, ali e tal, mas é vida santa. Como você faz, como você desempenha o seu trabalho, e não há, assim, uma divisão entre o que eu digo, o que eu faço, o que eu falo e a maneira como eu vou agir. Então, para mim, foi um testemunho assim de vida santa fantástico, fantástico mesmo. E isso é vida santa. E aí até eu fui pedido, talvez, para observar uma área da vida, talvez no trabalho, ou outra área, falando sobre vida santa lá. Mas eu não quero entrar diretamente numa área só, porque senão nós vamos gastar muito tempo, não temos muito tempo aqui, aí vida santa no casamento, vida santa no namoro, vida santa no trabalho, mas eu quero o chamado nosso para ser santo. Porque aí, você tendo uma vida santa, ela vai para toda a sua vida, todas as áreas, né? Me lembro que contei na igreja ainda, numa das mensagens, quando falava um pouco sobre santidade, no texto de Pedro, e falei sobre um jovem que estava fazendo aqueles exames para tirar a sua CNH, sua carteira de habilitação, e aí é interessante porque aquele jovem sendo examinado, e ele fez o seu exame assim, praticamente perfeito. E o examinador, no final, disse assim, olha, você está aprovado, joia. Aquele rapaz fez assim, ufa, agora eu nunca mais vou precisar dirigir como eu dirigi nesse exame aqui. Então ele fez tudo certo, parou na faixa correto, antes da faixa, observou o farol, deu seta em todos os momentos, as conversões. Por quê? Porque ele estava sendo observado. Agora não estou mais observado, posso dirigir do jeito que eu quero. Grande parte dos motoristas fazem assim. Quando estão sendo submetidos à prova, perfeito. Passou, aí ele se aventura um pouco mais e age de modo... E ele quer. E ele quer. Bom, irmãos, essa história, por quê? Para dizer que muitos fazem assim com a vida com Deus. A vida de piedade. Quando estão sendo observados, quando tem talvez um presbítero, um pastor ou um irmão mais sério do lado, ele age de uma maneira. Mas quando está só, ou quando está distante de qualquer pessoa, é a ideia, ufa, aqui eu não preciso agir como se eu estivesse sendo observado. E aí nós esquecemos que nós temos um Deus que está sempre olhando, sempre velando por nós e vê todos os nossos atos. Inclusive quando eu estou sozinho no meu quarto, estou sozinho na minha sala, estou sozinho no meu banheiro, estou ali, Deus está. Né? E Deus está vendo. Então, pensando assim um pouquinho sobre vida de santidade. Bom, certamente vocês já viram aqui que santidade nunca foi uma matéria opcional, não viram? Não é uma matéria opcional. E nem é também só para algumas pessoas, talvez para o pastor, para o presbítero, para o missionário, para a missionária. Então, não é. Nem é um artigo aí ou uma matéria opcional da sua disciplina, né? E nem é também apenas para algumas pessoas, um pré-requisito apenas para algum. Ela pode ser professora de escola dominical porque ela tem vida santa. Não, não é um pré-requisito apenas para alguns dos cristãos. E por que que não é? Né? E aí até do meu PowerPoint aqui, acho que vai funcionar, não sei se vai... Estão conseguindo ver aí? Acho que agora não, né? Ok, então, aqui, é porque, primeiro, essa ideia de seguir a paz, porque sem a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estou pensando nisso aqui, né? Os irmãos conseguiram ver aí ou não? Não, né? Ô pai, embaixo tem uma barrinha escrito compartilhar conteúdo. Compartilhar tela, okay. Eu acho. Entendi. Clica aí. Mateus. Aí, monstro. Agora foi. Bom, então, primeiro a nossa pergunta lá, né? Se você considera uma pessoa mais santa. E aí, o segundo template aqui, a ideia é por que que não é, na verdade, uma matéria opcional
E por que também que não é um pré-requisito apenas para algumas pessoas? Porque o Hebreus, que vocês já viram em outras aulas, dizia para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Me lembro, no passado, conversando com uma pessoa, e ele tinha o vício de fumar. E ele fumava. E ele via, às vezes até quase que engolia aquele cigarro, enfim, coisas assim. E um dia, conversando com ele, e ele disse assim, pastor, o senhor não acha que um cigarro vai me tirar do céu? Eu disse, eu acho que não. Mas talvez o cigarro é uma amostragem para mim que você não está indo para o céu. Que você não está indo para o céu. Talvez isso que você está fazendo é justamente mostrando que você não está no céu como você acha que está. Porque é um pré-requisito para todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Mateus ainda fala aqui, Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Porque verão a Deus. Então, sem coração limpo, não verá a Deus. Né? Então, interessante pensar nisso, não é uma matéria opcional e nem um pré-requisito para algumas pessoas, mas todos, para todos nós. Interessante aqui ainda, tem uma sobre o Antigo Testamento e dos sacerdotes. Os sacerdotes, não era exigido deles uma vida santa, que eles tinham aqui na sua mitre, nesse pano da cabeça, e uma placa de ouro aqui na sua mente, tampando, a ideia era de proteger os pensamentos. E essa placa de ouro tinha inscrita ali em relevo, exatamente, santidade ao Senhor. Os meus pensamentos, santidade ao Senhor. Está lá em Êxodo 28, verso 36, né? Então, o Gadosh aqui, Gadosh e Lei Yehová. É santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Era essa a ideia de serem santos, né? A mente santa. Isso importante para todo sacerdote, todos que o viam, essa ideia de santidade. Bom, mas não, eu até fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que vocês estavam estudando sobre santidade. Sabe por quê? Porque é um assunto que não está em moda, né? Não está em moda em nenhum círculo, né? Círculo aí evangélico, em igrejas, porque parece um assunto meio cafona, né? Um assunto ultrapassado. Nós vivemos numa sociedade contemporânea onde você pode fazer qualquer coisa, desde que isso nós sintamos bem com isso. Então, você pode fazer qualquer coisa, desde que você se sinta bem, e aí, no máximo, você não ofenda o outro. Então, você pode fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. Então, a verdade é que a busca por santidade, ela não ocupa, assim, um lugar importante nos púlpitos, nas igrejas, na mentalidade do servo de Deus. Então, eu fiquei encantado quando vocês propuseram tratar sobre esse assunto, porque eu fiquei pensando, nós servimos um Deus santo. Um Deus que Isaías disse, santo, santo, santo. É um dos únicos atributos que é repetido 3 vezes. Não diz assim, Deus é amor, amor, amor. Mas diz, Deus é santo, santo, santo. Né? Então, nós servimos um Deus santo. Fiquei pensando, sabe, raramente isso assusta as pessoas. Raramente isso preocupa as pessoas que servem um Deus que é santo. E aí o Tozer, ele diz assim, olha, santos, porque todos nós somos santos que cremos em Jesus, mas santos sem santidade, ele dizia, isso é a tragédia do cristianismo. Santos sem santidade, a tragédia do cristianismo, né? Então, vivemos numa sociedade contemporânea onde faz o que bem entende, mas não é assim para o servo de Deus. E aí o Tozer já dizia há muitos anos atrás, santos sem santidade é uma tragédia no mundo, né? Bom, leia aí na sua Bíblia, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 3, porque talvez a grande preocupação nossa é assim, qual que é a vontade de Deus para mim? Né? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? E certamente isso já te preocupou. Né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aí 1 Tessalonicenses 4, o verso 3, ele diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação,
e vos abstenhais das prostituições. Então, qual é a vontade de Deus para mim? Às vezes você pergunta, qual é a vontade de Deus para mim no meu trabalho? A vontade de Deus para mim em ter um relacionamento, em formar uma família, em servir, enfim. Qual é a vontade de Deus para nós? Ele diz, é a vossa santificação. Então, aquilo que não coopera para a nossa santificação, eu já tenho uma resposta de Deus. Não é para mim. Senhor, qual a tua resposta para mim nesse meu relacionamento? Está contribuindo para a sua santificação? Não. Então, não é para mim. Então, o nosso trabalho, enfim, até o nosso lazer, pensar com isso. Qual a vontade de Deus para nós? É a nossa santificação. Agora, é interessante, meus irmãos, falar sobre esse assunto, sabendo que é a vontade de Deus, sabendo que não é um pré-requisito para algumas pessoas, sabendo que não é se eu quero ou não, mas é uma necessidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Santos, vivendo sem santidade, é uma tragédia para o mundo. E aí ouvimos de bancadas evangélicas, né? Ouvimos de senadores que são pastores, pregadores, mas gasta quase que 1 milhão para trocar os dentes, arrumar os dentes ali. Assim eu vou ficar sem nenhum dente, né? Se eu gastar 1 milhão aí, enfim. Mas santos, sem santidade, tragédia. Tragédia. Então Deus nos chama para termos vida santa. Bom, mas existem várias razões que nos impedem e nos levam até negligência. Por quê? Primeiro, deixa eu compartilhar uma tela aqui. Primeiro, porque é necessário esforço, é necessário disciplina, é necessário mesmo uma dedicação grande da nossa parte. De outra forma, nós não conseguiremos ter vida santa, né? Eu acho que cortou um pouquinho aqui, né, o texto, né? Ou não? Não? Ah, tá. Então, acho que foi só para mim aqui na minha tela que cortou um pouquinho do texto aqui. Mas eu aprendo na próxima, então eu coloco o texto na outra extremidade aqui, né? Mas por que é difícil falar sobre santidade, por isso deixar para o segundo plano, e às vezes há muita negligência? Porque é necessário essa autodisciplina. Santidade, ou vida santa, requer esforço, requer disciplina. Claro que o Espírito Santo somos capacitados por ele, mas exige muito esforço, exige essa disciplina, uma autodisciplina mesmo, que as pessoas às vezes não querem. Ninguém quer muito esforço nas coisas. A gente começa um livro, se ele é mais denso um pouquinho, às vezes a gente deixa. Quem gosta de jogo, videogames, o jogo está meio complicado, às vezes deixa. Enfim, a gente deixa as coisas que exigem um pouquinho mais. E santidade exige uma autodisciplina, exige mesmo um esforço, uma dedicação. Por quê? Porque é um processo longo, um processo de uma vida toda. E não alcançaremos o ápice aqui na face da terra. A perfeição aqui na terra. Não alcançaremos. Não é? Mas é um processo longo que envolve um trabalho, uma dedicação. Crescimento espiritual não é um passeio no parque. Não é um passeio no parque, de modo algum, mas é um esforço mesmo. E então, até pessoas às vezes vêm e dizem, pastor, eu tenho orado para que Deus me torne mais santo. É uma oração certa se fazer? Não. Não. Sabe por quê? É porque, como nós já falamos, na nossa salvação, na nossa regeneração, nós somos já declarados santos por Deus. Agora, e ajudados por Deus, pelo Espírito Santo, mas é um processo que nós precisamos esforçar, orar e ficar parado, sem nos empenharmos, sem nos esforçarmos, nós não cresceremos em santidade, em santificação, em ter vidas santas. Quer dizer, é um processo. Apesar de nós termos sido regenerados, temos o Espírito Santo de Deus, mas sabe de uma coisa? A nossa natureza, o nosso corpo, na verdade, ele não se converte. Por isso, falando para jovens, o grande perigo é que hormônios não se convertem. Na verdade, o hormônio ele não se converte. Tanto do rapaz, da moça e tal, opção do homem, não se converte. A nossa carne aí, na verdade, nosso corpo mortal, ele precisa ser amortizado todo dia, essa nossa natureza.
Todos os dias. É uma luta nesse processo. É uma luta esse processo aí, né? O João Calvino diz, como o Ian até usou as institutas de João Calvino, e quem ganhar as institutas aí pode comemorar, porque foi igual nós, Corinthians, aí, ganhar o título invicto, né? É um tesouro, viu? As institutas de João Calvino aí. E, aliás, Ian, você só vai dar se você tiver um outro para ficar para você, ou compra um para você, né? Não fica sem, não. E ele diz que, visto que os crentes foram chamados à santidade, toda a vida deles tem que ser um exercício na piedade. Nós somos chamados aí à santidade, então toda a nossa vida tem que ser um exercício na piedade. Paulo dizia assim em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. Se você puder acompanhar aí, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Ele fala assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então, exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra grega aqui para esse exercitar, ela se refere à ideia de uma academia. Você vai numa academia para exercitar seus músculos, né, o seu físico. Exercita-te na piedade. E quando você vai numa academia e faz muito exercício, se exercita bastante, o que acontece? Dores. Você volta com dores. Não é? E aí, normalmente, depois de 1, 2 dias, se você for igual a eu, você vai pagar e não vai lá na academia, né? Às vezes, na fé, a gente começa assim também na piedade. A gente começa, exercita. Quando vem os pesos, as dores do que estamos fazendo, a gente, às vezes, deixa de participar da academia da piedade da fé. Mas ele disse, não, exercita-te pessoalmente aí na piedade. Quer dizer, é um negócio diário. É um negócio diário. E ele vai evidenciar nas suas decisões, nas coisas que você faz, nas coisas que você deixa de fazer. Porque sabia que pecado não é apenas deixar de fazer algumas coisas? Porque ele diz assim, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, ele diz que comete pecado também. Então, olha aí, é um exercício diário mesmo. Então, exige esforço, disciplina, né? Constante mesmo, todos os dias da sua vida. Isso não é fácil, exige esforço, exige dedicação. E aí, normalmente, quando em conversa com pessoas, examinar pessoas, e aí diz assim, olha, primeiro, que ninguém muda, ou mudar é uma coisa fácil. Mas sabe que com Deus, na vida do crente aí, primeiro que mudar, está errado essas duas posições, porque mudar não é fácil. Mudar hábitos, mudar costumes, né, não é uma coisa fácil. A grande luta da Silvana comigo é exatamente tomar banho e esquecer a toalha sobre a cama, né? Uma grande luta aí, né? Hoje eu não deixo mais, né? Mas já tenho 23 anos de casado, então já acostumei. Mas mudar não é fácil. Mas a gente muda. Deus muda a gente. Eu estou pensando do crente, né? Deus muda a nossa vida. E com esforço, com dedicação, a gente vai sendo trabalhado, a gente vai sendo aí transformado. Mas nesse processo, aí vem uma outra tela que eu quero compartilhar com você, porque você vai ter que lutar constantemente contra a concupiscência da carne. É o nosso corpo mortal. Esse texto que está sendo projetado aqui, nessa charge aqui, é quando Deus disse para Caim, lá em Gênesis 4, verso 7. E Deus disse para ele lá que o desejo dele seria sempre contra ele, mas cabia a Caim dominar isso aí, naquele processo. E a ideia é como se tivesse um monstro atrás da porta ali. Então, a luta com a nossa carne também é assim. Também é assim. Concupiscência é a ideia de um desejo forte. Um desejo forte. Então, o desejo forte da carne. E para vencer os desejos da carne, são necessários trabalhar aí em conjunto o nosso pensamento, as nossas resoluções, energia e esforço mesmo. O forte desejo da carne. A nossa carne vai estar sempre aí disposta àquilo que desagrada a Deus. Da nossa velha natureza.
cabe a nós dominar aí. Então isso é lutar, resistir tentações, vencer os nossos desejos, aquele desejo forte que às vezes está nos levando para longe de Deus. Não é? É essa luta constante. Lá em Romanos capítulo 13, verso 14, Romanos capítulo 13, verso 14, Paulo diz assim para nós: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então, olha, esse revestir do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Eu imagino vocês, jovens, por exemplo, no final do dia, no sábado, não tinha trabalho na igreja, não tinha outro compromisso, e às vezes um seu colega, um amigo, e às vezes até de um relacionamento, e chamando, dizendo, olha, vamos fazer isso, vamos lá fora, vamos participar de alguma coisa, vamos em um bar, por exemplo, vamos ali, enfim. E o desejo, ele é muito forte. E aí, qual que é a palavra? Nada a ver, não é? Nada a ver. Mas pode ter tudo a ver. Pode ter tudo a ver. Né? Então, vencer, às vezes, a natureza, a tendência da carne, o forte desejo. Porque, na verdade, pender para a santidade é difícil. Pender para a natureza caída é fácil. Já nos leva, nascemos com essa predisposição. Para você ensinar uma criança a falar a palavra correta, dizer verdades, é uma luta. Mas já viu como é fácil ensinar uma criança a xingar, por exemplo? E falar besteira? Você já viu como você está convivendo com alguém que fala besteira? Quando você percebe, é uma luta, porque parece que é até natural você querer falar também. Essa é a disposição da carne, exatamente para essas coisas aí. Mas então é um lutar contra a concupiscência da carne, constantemente, meus irmãos. E aí nós precisamos desenvolver em nós a mentalidade, aquela consciência de José do Egito. Lembra daquele episódio? Está lá, tal, ele é exposto a uma situação muito grande de disposição da carne. Ele é um jovem ali. Mas vocês lembram o que o impediu de pecar? Ele disse assim, como, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o que é uma natureza santa. Eu poderia dizer aqui, ó, lá do jovem, como é que você deve fazer e tal, tal, tal. Não, mas olha, se nós não tivermos essa consciência, e essa luta contra a concupiscência da carne, José cairia. Sabe por quê? Porque não tem supercrente. Né? Não existe supercrente, alguém mais forte. Existe pessoa que tem crescido mais em santidade porque ele tem lutado constantemente. Ele tem tido uma luta contra a concupiscência da carne. Então, o que parou José naquele momento, não é se meu pai e minha mãe estão aqui porque não estavam, não é porque meu pastor está aqui porque não estava, ele estava só, mas era a sua consciência ali naquele momento, esse lutar contra a carne, que ele diz, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Lá em Gênesis 39, né, no verso de número 9. Então, todos nós precisamos aí lutar contra a concupiscência da carne. E aí, ter essa consciência de José. Como é que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aí você aplica no seu trabalho, nos seus estudos, quando alguém dá mole e facilita ali uma colazinha, quando alguém dá mole em outro sentido, no meu trabalho, mas pensando isso. A segunda coisa que nós vamos ter que lutar constantemente, a concupiscência dos nossos olhos. Uma luta também constante contra a concupiscência dos nossos olhos. Jó, capítulo 31, o verso 1. Esse texto, eu tenho ele assim no meu coração, na minha vida, desde a primeira vez que eu li a palavra de Deus. Que eu nem era ainda de uma igreja evangélica. Eu nem era. Eu era um adolescente ainda, sozinho, não tinha uma igreja, não tinha um grupo de jovens, não tinha um conselheiro, eu não tinha nada. Mas Jó, capítulo 31, o verso 1, eu estava lendo a minha Bíblia, não é, ali, uma Bíblia gigante, era uma Bíblia católica, né, uma Bíblia enorme, e aí eu li, e esse texto ficou para mim. Olha o que Jó fala aqui. Jó 31, o verso 1. Fiz aliança com os meus olhos.
Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Fiz uma aliança com os meus olhos. Quem aqui está disposto a fazer isso? Uma aliança com os seus olhos. É uma luta. Quando adolescente, fiz isso com Deus. Eu fiz essa aliança. E que luta! E que luta! Já se passaram aí há uns 35 anos. Que luta constante. Uma aliança com os olhos. Lutar contra a concupiscência dos olhos. Sabe por quê, meus irmãos? Satanás trabalha arduamente trazendo algo para a nossa visão. Lembra quando ele vai lá no paraíso tentar Adão e Eva? Porque nós dizemos assim, mas é difícil, porque você vai em um shopping, você vai numa praia, você vai, enfim, em tantos lugares, é difícil. É verdade. Mas lá no paraíso era difícil. Satanás foi lá. E ele diz para Eva assim, olha essa árvore aí, olha que trem maravilhoso. Olha esse fruto aí. Olha isso aí. Então começa a mexer com aquilo que ela via. Quando ela começou a ver, aí ela começa a dizer, um estranho é bom de comer. Né? E aí ela vai para outro estágio, e aí ela vai e ela come ali daquele fruto. Mas começa com a visão. Olha lá. E aí ela começa a ver. Ela estava ali todo dia, via aquela árvore todo dia, mas agora começa a olhar com um olhar diferente. Com um olhar diferenciado ali. E o mesmo Satanás continua do mesmo jeito, soprando coisa ao nosso ouvido. Olha lá. Veja lá. Então, uma aliança com os olhos, porque é uma luta contra a concupiscência dos olhos. Você já pensou se você tivesse a oportunidade de morar naquele prédio onde o Gedel, aquele político lá, tinha aquele bunker cheio de dinheiro, e aí você no seu coração dizendo, rapaz, se eu tivesse passado por aqui, talvez ele tivesse esquecido a porta aberta, eu ia dar uma olhadinha, aí olhando, quem sabe só um pacotezinho de dinheiro, enfim. Então, olha o olhar. Concupiscência dos olhos. Satanás tentou Adão e Eva, continua tentando. Tentou Davi. Davi era o rei, não precisava de mais nada, mas levantou tarde, andava pelo terraço, viu, cobiçou, e aí os irmãos conhecem ali a tragédia, a história de Davi. Então, fiz uma aliança com os meus olhos. Então, quer dizer, é fugir da concupiscência dos olhos, isso implica na renúncia, auto-renúncia. Então, lembra lá do esforço, da dedicação, do empenho para ter vida santa? É assim. Ainda, 1 João, capítulo 2, veja lá rapidinho, por favor. Alguém podia escrever num papel aí, me mostrar para mim até que horário que eu tenho, porque senão eu estou meio sem horário aqui. 1 João, capítulo 2, ou talvez abrir o microfone e dizer para mim aí. Eu vou ficar silêncio aqui, se alguém puder dizer. Vai lá, Cris. Só um minutinho, pastor. Pastor, até 11h30? Mais 15 minutos? Ok. Obrigado. Bom, 1 João capítulo 2, verso 16, ele fala assim, porque tudo que há no mundo, aí ele diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, olha, a concupiscência da carne e agora a concupiscência dos olhos. Preciso pensar na questão dos nossos olhos, que nós estamos alimentando os nossos olhos. Então, diz respeito ao que vemos, os vídeos que vemos, né? a TV, os programas que nós assistimos, os filmes que nós assistimos. Não, mas não tem nada a ver, já é liberado para 18 anos, né? Enfim. Bom, pensa que com os olhos é a porta de entrada aí para a nossa mente, para o nosso coração. É impossível o servo de Deus ver 50 tons de cinza e permanecer santo, sair dali e orar. Impossível. Impossível. Né? Então, os nossos olhos, a gente pensar nisso, não, mas eu sou adulto, nada a ver. Tudo a ver. Né? Então, cuidado com a concupiscência dos nossos olhos. Provérbios ainda, ele vai dizer para nós assim, Provérbios 23, verso 26,
Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, para os seus olhos se agradar a Deus, primeiro você tem que dar o coração para Deus. Você já viu por que você fala esse assunto para um ímpio, ele não vai aceitar e vai rir de você? Porque o coração dele não é de Deus. Não é de Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. E aí ele vai dizer que os olhos vão agradar a Deus. Então, dar o coração a Deus. Então, é essa luta constante, irmãos. Mas acredite, Deus, na verdade, quer que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Não é o meu corpo as minhas regras. Ele é templo do Espírito Santo. E ele dispõe sempre para o mal, sempre para a satisfação carnal, né? Então, pensar nisso. E até porque o corpo não é meu, é de Deus, é templo do Espírito Santo. E os nossos olhos, a porta de entrada para os nossos olhos. E Deus quer muito aí, né, se preocupa muito com o cuidado que temos com os nossos olhos. Tem um animal lá nas florestas lá do norte da Europa, da Ásia, e é um pequeno animal ele chamado arminho. E eu vi passar esses dias no Discovery, ele chamado arminho. E tem um período do ano que ele fica branco, mas como a neve. E ele vive ali na neve, mas é branco como a neve. E a sua pele é muito importante na época para fazer roupas, né? Agasalhos, e lindo a pele desse arminho, branca como a neve. Mas é muito difícil de caçá-lo, porque ele camufla na neve, então não dá para ver, né? Tão branco que é. Mas os caçadores descobriram uma forma de pegá-lo, que é exatamente achar a sua toca, normalmente ele é em fendas de rocha ou de madeira, e então eles vão lá e passam lama, isso é fato mesmo, passam lama na boca da toca dele, suja tudo de lama, e solta os cachorros para persegui-lo. E então a tendência é correr para a toca. Quando ele chega e tem ali aquela lama, irmãos, é interessante, ele para, ele prefere morrer a se sujar na lama. E então eles o capturam ali. Ele prefere morrer a se sujar, a entrar naquela lama e se sujar ali, aquele seu jaleco, né? Branco, aquela sua pele toda branca. Ele prefere morrer a se sujar de lama. Então, pensando na nossa vida de santidade, nem sempre vai custar a minha e a sua vida ter uma vida de santidade. Nem sempre vai custar a nossa vida aí. Mas na maioria das vezes, pode custar às vezes coisas, perder até posição profissional, pode perder pessoas que têm, não vou nem ser amigo mais, nem chamar para sair mais. Por quê? Porque ela só diz não. Mas lembra desse arminho, ele prefere morrer a sujar a sua pelagem branca naquela lama ali. Então, como eu disse, nem sempre a vida de santidade vai custar a sua vida, você vai morrer por isso. Mas pode custar o perder coisas, perder pessoas que eram importantes, caras para nós. Mas, na verdade, devemos preocupar ter vida santa. Aquele arminho prefere morrer a se sujar naquela lama ali. Então, Deus nos chama para a vida santa. Então, os nossos olhos, lute contra a concupiscência dos olhos. E aí, pegando o gancho lá de João ainda, e ele fala uma terceira ideia lá de João, e a ideia do nosso egocentrismo. Não é o nosso egocentrismo e vivendo em um mundo tão hedonista que nos impede também de viver vida santa. Porque o que as pessoas buscam hoje? E o prazer próprio. E o prazer próprio a qualquer preço. O egocentrismo, ele faz brotar em nós esse desejo sempre que seja feita a minha vontade. A minha vontade. O Packer, eu gosto muito do livro do Packer, eu tenho alguns livros dele aqui, o Packer, e ele tem um livro que é muito bacana. E ele diz assim, a religião da banheira quente. Não sei se alguém já viu isso aí. A religião da banheira quente. E aí, imagina uma banheira quente, né? Uma jacuzzi ali, borbulhando, né? A sensação de estar ali. É a ideia de ser um rei. Seja feita a minha vontade aqui. Né? A religião da banheira quente. E ele dizia que a religião, isso já há muito tempo atrás, era uma religião hoje de banheira quente, onde os crentes, eles são clientes. Se ele é um cliente, então ele está ali para ser servido. Né? Que seja feita a vontade dele. Está ali para ser servido. Né? Tudo que dá prazer a ele.
Por isso, se ele não gosta dessa pregação, ele vai na outra. Se ele não gosta desse louvor, ele vai naquela outra. Se ele não gostou como foi atendido, ele vai na outra. Porque ele quer ser servido, né? A qualquer preço. Então, a religião da banheira quente. E a sociedade hedonista que nós vivemos hoje é tudo aquilo que me dá prazer. Se não me der prazer, eu deixo de lado, né? Se não me satisfaz, eu deixo de lado. Vivemos numa sociedade que ela acabou endeusando o prazer, a satisfação própria. Então, tudo que não dá prazer, eu abro mão, eu deixo de lado ali. Então, os irmãos certamente já perceberam e viram, está nesse meio, uma grande tirania para a nossa felicidade. A ideia é, todo mundo tem o direito de ser feliz. Já lidei com homens no relacionamento, e muitos nem levaram o seu relacionamento adiante, porque a ideia é o seguinte: pastor, eu tenho o direito de ser feliz. E eu quero buscar outras aventuras. E aí, primeira coisa, que direito de felicidade não é direito. Se fosse um direito, pedir para o Bolsonaro lá baixar um decreto, ó, todo mundo a partir de amanhã tem direito. Não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Não é assim que as coisas funcionam. E essa busca por esse prazer, por essa felicidade a qualquer custo, ela está errada. Sabe por quê? Porque, como nós já falamos, o desejo da carne, o desejo dos olhos, de uma carne caída, uma natureza caída, vai exatamente me puxar para o pecado. Vai me puxar para distante de Deus. Vai me levar à ideia de ter um prazer passando por cima das pessoas, ferindo as pessoas, destruindo as pessoas. Mas quem está nessa vibe aí não se preocupa com o outro. Porque a ideia do me aí, né, do inglês aí, eu. Egoísta, não é? Essa ideia do egocentrismo. E o santo que quer viver uma vida assim vai ser uma tragédia, não vai viver. E quem vive e segue esse caminho, porque não era crente em Cristo Jesus. Não era crente. Então, a busca aí por santidade, como eu já disse, fora de moda, porque significa falar no nosso comportamento, né? Comportamentos certos e errados. E quem é que quer ouvir hoje que está errado? Até o funcionário lá com seu patrão, o líder, o liderado com seu líder, se disser, olha, está errado, ele não aceita. Né? Quer ter vantagem em tudo, é intransigente, não é? E outras coisas do gênero assim. Bom, aí viver uma vida assim é uma ideia, na verdade, de rupturas, causar rupturas. Porque, às vezes, as coisas que dão prazer, às vezes, elas são mundanas. E aí elas vão me distanciar do Senhor. Mas a minha vida santa, o prazer que eu vou ter nas coisas divinas, vai causar uma ruptura, vai incomodar. E você já se sentiu incomodado em algum lugar? Estranho com alguma coisa? Estranho, às vezes, com a conversa, com a direção que está indo o papo ali? Você já sentiu assim meio estranho? Me lembro quando eu me alistei, isso em 1988, né? Me alistei na aeronáutica, e nós viemos aqui para Guaratinguetá, no estado de São Paulo. E aí, quando chegamos ali, e dava o dia de final de semana, e que eu não ia ficar lá de fora, tirando aquela guarda ali, então, a maioria dos jovens, todo mundo jovem, todo mundo de 18 anos, para a cidade. Né? E aí, fazia muitas coisas lá. E eu ficava, teve vez de eu ficar no quartel sozinho. E aí os caras diziam assim, o Wilson é estranho. Né? E até me diziam, ele é um ET. Me diziam isso, você é um ET, né? E aí, olhando para a palavra de Deus, eu fiquei muito feliz. Porque a vida de santidade, ela impõe uma ruptura. E aí, mais ainda, quando eu li aqui uma fala do Tozer, e aí eu vi, rapaz, crente é estranho, né? Olha o que ele disse aí. Ele disse assim, um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver.
renuncia para que possa ter, doa para que possa manter, vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo entendimento. É estranho, não é? Mas é exatamente isso. E quando vocês propuseram falar sobre santidade, e sabe o que Deus está chamando vocês para viver? É ser estranho. Vocês lembram daquele filme que passou há muito tempo atrás? Eu acho que é O Verdadeiro Amor, ou A Procura do Verdadeiro Amor. Tinha uma garota que ia para a faculdade, para a escola. Não sei se é sobre amor, alguma coisa, eu esqueci o nome. Aí se chamaram um tio, né? Alguém que está mais velho aí, fica esquecendo dos trem aí. Mas era uma moça crente ali na sua escola, né? E todos olhavam para ela desse jeito, como estranha. Acho que é verdadeiro amor, alguma coisa assim. Mas depois eu me comprometo a passar para vocês, se eu não me esquecer, não é? Mas essa ideia, e o crente exatamente muito estranho. Aquela menina era estranha para os padrões daquela sociedade. Mas no final um rapaz testemunhou. O pai da moça diz assim, ela esperava um milagre para a sua vida. E aí ele disse, não, ela foi um milagre na minha vida, né? Alguma coisa assim. Se alguém lembrar do filme, por algumas nuances aí, pode nos trazer o nome no final aí. Bom, irmãos, em outras palavras, o Senhor está te chamando, se você realmente quer viver vida santa, é ser estranho. O mundo vai olhar para o crente e dizer assim, cara estranho, menina, rapaz estranho, mas é necessário que seja assim, porque você é um divergente. Não é ser aquele crente lá chato, né? O havaiana que não solta as tiras, não larga do pé. Não é isso. Mas é pela sua vida, a sua postura, os seus valores. E às vezes vão olhar e vai dizer, você está louco. E é verdade, o crente ele é louco para este mundo. Para a direção que esse mundo está levando, né? Mas é necessário que seja assim. Então, se você não se enquadra em tudo isso aí meio estranho, você está cumprindo bem o papel que Deus tem para você. Para encerrarmos aqui, meus irmãos, Provérbios 22, verso 21. Desculpa, Jó, capítulo 22, verso 21. Livro de Jó, capítulo 22, verso 21. Jó, capítulo 22, verso 21. Diz assim. Reconcilia-te, Jó 22, verso 21. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, esse chamado é a ideia de um reconciliar. E eu acho que esses estudos todos estão levando para todos nós essa ideia. Quem assim não está vivendo é reconciliar com Deus e para poder viver em paz. E esse reconciliar, Deus está te chamando para ter uma vida estranha nesse mundo. Né? Estranho a esse mundo mesmo. Bom, como falaram bastante em livros aí, eu não baseei nos livros, mas eu tenho 2 livros aqui. Esse livro aqui, Vencendo o Mundo, do Bick, Joey Bick. Fantástico. Né? Algumas ideias eu acabei até lendo, né, dele. E um outro que é simples, você lê no momento aí, rapidinho. Né? São as resoluções de Jonathan Edwards. As firmes resoluções de Jonathan Edwards. Este homem de Deus, ele pegou certa feita, ele fez várias resoluções, várias. Esse livro são todas as resoluções dele, comentadas aqui. E ele, jovem, ali com Deus, e ele toma decisões ali para nortear a sua vida. E tem uma delas aqui que eu quero ler para vocês, até eu estou mostrando, porque se você tiver interesse em ler um livro, né, falando sobre isso, eu sei que a Carolzinha não vai gostar, porque a Carolzinha não gosta de livro que fala muito sobre o mesmo assunto, né, Carol? Uma das nossas aulas de catecúmenos lá, né? Mas tem uma resolução dele que ele diz assim, resolvido, nunca fazer nada o que eu deveria ter medo de fazer se fosse a última hora da minha vida. Que bacana, não é? Se quiser anotar aí, ou comprar o livro, ou ganhar da Carla e do Ian aí também. Resolvido, nunca fazer nada o que eu deveria ter medo de fazer se fosse a última hora da minha vida. Bacana, não é? Então, ele tomou várias dessas resoluções na sua vida, algumas, né, até vai ao extremo, não é isso que Deus nos chama para fazer também, mas um roteiro aí, com uma bússola para reger a vida dele.
Mas eu queria que você ficasse com essa aqui, resolvido. Nunca fazer nada o que eu deveria ter medo de fazer se fosse a última hora da minha vida. Então, uma decisão bacana que ele faz aí, né, com Deus. E esse também é um livro mais antigo, ele está até bem amarelo, né, as suas folhas, né, Vencendo o Mundo. Eu quero concluir com uma frase que ele diz aqui também. E ele fala assim, que alguém que passa, para você ter vida santa, né, nessa luta constante, nessa vitória, ele fala assim, alguém que passa o dia todo trabalhando com lírios, né, e estuda plantas, trabalhando com lírios, certamente ele vai sair dali exalando que perfume? Dos lírios. Não tem como alguém olhar para ele e achar, você trabalha com animais mortos, por exemplo. Não. Se ele passa o dia trabalhando com lírios, ele sairá exalando o odor de lírios. Se nós passamos tempo com Deus, nós sairemos certamente exalando esse bom perfume, essa fragrância aí de Cristo Jesus, certamente, se nós passamos o dia aí com o Senhor Jesus, em comunhão com Ele, na presença de Jesus. Lembra dos professores antigos? Lousa, giz. Não tinha como ele sair e alguém olhar para ele e dizer, não, você faz outra coisa. O giz estava nele. Assim, nossa vida com Deus. Se nós estivermos em comunhão com Deus, não precisa de eu falar, eu sou santo, olha, eu sou... Não. Os meus atos falarão por mim. Como aquela história que eu contei no início. A atitude daquela pessoa fala por ela. E as pessoas disseram isso da vida dela com Deus. Bom, foi um prazer, viu? Um prazer muito grande. Espero ter contribuído, ajudado aí nessa jornada de vocês. Tendo oportunidade, este livro é um livro barato, é de uma coleção, uma série, falando sobre os pais do passado, né? Pais da fé. As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Muito interessante, né? Para você ver um homem de Deus, propósito dele com Deus, e por isso foi o homem santo que foi, né? A vida ali com o Senhor. Que Deus ajude vocês, né? E continuemos estranhos, pelo menos no nosso grupo, que nós não somos muito estranhos, né? Uns aos outros, né? Que Deus dê graça, Deus cuide de vocês. Amém? Então, obrigado. Obrigada, pastor, pela disponibilidade. Parece que tem para... Vocês não estão me ouvindo? Só um minutinho. Estão me ouvindo agora? Então, muito obrigada, pastor, pelo seu tempo, pela disponibilidade de vir falar com a gente, pelos ensinamentos. E espero, então, que a gente continue refletindo, né, sobre isso, sobre nossa vida de santidade durante a nossa semana, durante a nossa vida. E para o próximo quiz, então, teremos perguntas do nosso... Da mensagem que acabamos de ouvir e também, quem sabe, né, a oportunidade de sortear o livro. Vamos ver. Então, para encerrar esse momento, eu vou pedir para o Lucas Rinaldi fazer uma oração para a gente. Pode ser? Pode. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá bom, vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu de estarmos, mesmo estando distante, estarmos reunidos, Senhor, para aprender um pouco mais de Sua palavra, ouvir sobre coisas que podemos aprender e aplicar no nosso dia a dia, Senhor, coisas em que podemos melhorar, pontos em que talvez possamos trabalhar melhor na questão de ser santos, ó Pai, que possamos cada vez mais caminhar para tentar sermos melhores nesse sentido, ó Pai. Te agradeço por tudo, te louvo também pela vida de cada jovem aqui, te peço para que o Senhor cuide e ampare